Olá, seja bem-vindo ao nosso espaço Dialogando com as Escrituras Sagradas. Hoje, em especial, iremos focar o texto de Gênesis capítulo 3, verso 4. Por todo o livro de Gênesis, é muito comum a expressão de princípios, uma vez que o próprio livro tem como a sua palavra, na sua raiz etimológica, o sentido de princípios. Berit, princípios. Princípio da criação, princípio da família, princípio da queda, o princípio do juízo, do dilúvio, da Torre de Babel, o princípio de uma nação, a nação de Israel, que vai ser formada a partir de um chamado de Deus a um homem chamado Abraão. Em Gênesis 3, verso 4, aqui nós temos o relato da queda da humanidade, daquele casal que Deus havia estabelecido, plantado no Jardim do Éden, e conferindo a ele a verdade suprema da sua palavra. A verdade que aponta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua criação, para mim, para você. Deus estava afirmando em Gênesis capítulo 2 que se o homem comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente ele morreria. E a proposta de Lúcifer, do próprio diabo, o sedutor, o enganador, vem a Adão e Eva e diz em seu discurso: não morrereis. É assim que muitas vezes o Deus deste século, o diabo, cega os olhos e o entendimento da humanidade. Ele trabalha com um princípio de meias verdades, distorcer a verdade da palavra de Deus, trazer um outro sentido, trazer um outro viés e acrescentar algo que Deus não havia dito. É nesse momento, nesse relato, que Eva acata esta palavra. Toma aquela palavra, toma o princípio contrário de que, ao pensar que não morreria, ela se engana, se equivoca e come do fruto e se separa do Criador. A morte que a Bíblia se remete, não está se remetendo de imediato à morte física, literalmente. A morte física é consequência, sim, do pecado, mas a primeira morte que entra na criação é a morte espiritual. Até mesmo o próprio Jesus, ao ir para a cruz do Calvário, ao se dirigir à cruz, ele toma o nosso pecado, a nossa maldição, a nossa natureza, e antes mesmo de morrer fisicamente, ele grita: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus não havia morrido ainda fisicamente, mas ele prova da morte espiritual. Romanos 3:23, o apóstolo Paulo escreve e afirma que o salário do pecado é a morte. Morte em hebraico significa separação. Estávamos separados de Deus. Pela desobediência de Adão, pela transgressão de Adão, veio a morte a todos os homens. Mas eu trago boas novas do céu. Pela obediência do último Adão, pela obediência desse homem chamado Jesus, ungido de Deus, o único Filho de Deus após a queda, o primeiro homem que nasce de uma mulher após a queda, sem a semente do pecado. Declaro, à luz da Bíblia, em Gênesis capítulo 1, verso 26, que nós fomos criados lá em Adão por Deus, a imagem e a semelhança de Deus. Mas uma vez que o homem vem à queda, chega a transgredir no capítulo 3, no capítulo 5, verso 3 do livro de Gênesis, Adão e Eva, após a queda, geram filhos sim, mas a sua própria imagem e semelhança. Já não é mais dito que ele gera filhos à imagem e semelhança de Deus. Nós nascemos nesta terra, todos nós viemos de uma mulher, todos nós viemos de uma matriz, Eva. A humanidade é marcada por esse espaço, esse momento tão singular. Eva e Adão, o nosso casal primário, o casal que Deus estabelece no Jardim do Éden para estabelecer todo um propósito, uma criação, uma humanidade que geraria filhos à imagem de Deus. Devido à queda, este homem começa a gerar agora filhos à imagem da sua própria natureza, o pecado.
E foi naquela cruz do Calvário que o nosso Salvador, o nosso Senhor, nascido de uma mulher sem a semente do pecado, leva a nossa morte, sepulta o nosso velho Adão, a nossa velha natureza, a natureza caída, má, que recebemos da queda de Adão. E temos a oportunidade, depois da sua ressurreição, de recebermos em nosso coração, em nosso homem interior, a imagem de Filho de Deus, através da sua morte, da sua obra salvífica, uma morte vicária, uma morte substitutiva, onde ele se torna o que nós éramos, filho do pecado, para que nós nos tornássemos o que ele sempre foi e é, Filho de Deus. Ele não tinha do que morrer, nós não tínhamos do que viver. Ele leva a nossa morte, em troca recebemos a sua vida. Ele se torna separado de Deus naquela cruz, para que nós fôssemos reconciliados com Deus através da cruz. Ele se torna maldição, ele se torna condenado. Nós nos tornamos justificados, abençoados por Deus através da permuta de uma obra que ele realiza naquela cruz do Calvário. Finalizo dizendo as palavras do apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nos próximos dias que estão à nossa frente, nesse mês de outubro de 2017, celebraremos os 500 anos da Reforma Protestante. A igreja cristã que Deus havia plantado ali em Jerusalém, que cresce por toda a Idade Média e tem toda uma jornada, uma caminhada de peregrinação. Ali em meio à Renascença, marcada pelo humanismo, o palco da Reforma Protestante, bem antes consolidada pela vinda dos pré-reformadores, muitos deles queimados em fogueira, trazendo a verdade expositiva da palavra de Deus. Chegam a pregar agora os reformadores na Alemanha, na Holanda, na Suíça, na França, que o justo viverá pela fé. E nós vamos ter ali resgatada uma das principais doutrinas da Bíblia, a doutrina da justificação. Somos justificados pela fé, através da obra da morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário. E pela queda de Adão, pela transgressão de Adão, veio a morte, veio a condenação e a separação a todos os homens. As boas novas do Novo Testamento é que pela obra de Cristo, pela obediência de Cristo em ir à cruz, ele leva a nossa morte para transmitir a mim e a você que crê nele, o único Filho de Deus, que levaria em nosso lugar a nossa morte para após ressurreição nos dar a sua vida, a sua identidade, a sua natureza. Trago também a reflexão muito especial. Qual foi o mecanismo pelo qual que Adão e Eva, que outrora eram filhos de Deus, se tornaram filhos do pecado? Paulo diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. No jardim do Éden, Adão e Eva decidiram dar ouvidos à serpente, decidiram dar ouvidos ao engano, decidiram dar ouvidos a Satanás com as meias verdades, distorcendo a palavra de Deus, e por esse mecanismo de ouvir, eles deixaram de ser filhos de Deus e se tornaram filhos do pecado. A antítese também é verdadeira. Se hoje somos filhos do pecado, ao ouvirmos a palavra de Deus de uma forma pura, de uma forma expositiva e abrirmos o nosso coração e crermos na obra redentora, na obra salvífica, na obra vicária que Cristo fez naquela cruz em nosso lugar, nós temos a oportunidade de sermos transformados em filhos de Deus. Se outrora nascemos com a semente do pecado, ao ouvirmos a palavra de Deus,
as boas novas da salvação, de alguém que prega a você, seja através desse vídeo, seja através de um folheto, de um livro, de um sermão, de um discurso, de uma homilia na missa, na igreja protestante, em um culto, ouvindo a palavra de Deus. Pela fé, com o coração aberto, temos a oportunidade de sermos transformados pelo Espírito em filhos de Deus. Foi o mesmo mecanismo usado pela serpente a levar Adão e Eva à queda. O justo viverá pela fé, e a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ouça a palavra do Senhor. Abra o seu coração. Reconheça no seu coração o que Cristo fez na cruz do Calvário. Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe a sua vida, sua família e a sua casa. Até mais.